Opa, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo, 8 horas em ponto, chegando mais uma vez para mais um encontro aqui no Bora Rejuvenescer. Para quem for chegando aí ao vivo, para quem for assistir depois no replay, seja muito bem-vindo. Espero que o assunto de hoje possa fazer algum sentido para você que está chegando aí. A Mandinha está na área. A Mandinha está na área. Beijos, lindona. Bom, vamos conversar aqui hoje sobre mais um elemento do Bora Rejuvenescer. Oi, minha linda também. Vamos conversar hoje sobre mais um elemento do Bora Rejuvenescer. Para você que está vendo hoje, de repente, o nosso conteúdo aqui pela primeira vez, talvez você não conheça aqui o nosso canal, a gente fala sobre longevidade e nós elencamos 8 elementos essenciais. O assunto de hoje é legal, né? Muito bom. A gente elencou 8 elementos essenciais que a gente considera que esses elementos juntos conseguem proporcionar para a gente um campo de visão amplo para uma vida de qualidade. A gente sabe que a vida não se resume só para ter longevidade, saúde, a se alimentar bem, fazer exercício, dormir. Existem uma série de outras áreas que são complementares para o ser humano, né? A gente também tem as nossas emoções para cuidar. A gente tem ao longo da vida preocupações com a área da sexualidade, com a criatividade, com a espiritualidade. Então, dentre vários elementos que a gente junta aqui para falar sobre o tema longevidade, que é a espinha dorsal daquilo que a gente gosta de falar aqui, um deles se chama moradia, e onde a gente conversa sobre a importância desse assunto, pensando na qualidade de vida e pensando nos anos que a gente tem pela frente, né? Então seja bem-vindo aí, espero que você curta esse conteúdo de hoje. Bom, eu estou aqui na verdade não só para poder passar conteúdo, né? Eu gosto de chamar, na verdade esse projeto se chama Encontro porque a gente aqui se encontra e quando a gente se encontra é legal porque a gente pode conversar, a gente pode discordar, concordar, deixar a sua opinião, dizer como é que você se sente. Eu acho muito legal quando a gente troca essa ideia ao vivo ou depois no bate-papo, então sinta-se à vontade, está aqui embaixo, ó, aqui embaixo o lugarzinho aí para você poder botar os seus comentários. Hoje a gente vai conversar, como eu falei, sobre o tema moradia, e é um tema que parece que é um tema normal, né? Parece que é uma coisa que vai ser natural na nossa vida, que a gente vai um dia crescer e a gente vai ter a nossa casa, vai ter a nossa família e tal, só que tem algumas coisas aí que tem trazido incômodo para muita gente. Vamos conversar um pouco sobre isso e também sobre os impactos que a moradia tem para a nossa longevidade, para a velhice, enfim, acho que vai ser legal a gente trocar essa ideia hoje. A questão da moradia, ela tem sido um dos maiores desafios ultimamente quando a gente fala em longevidade. Por quê? A moradia é aquele lugar onde a gente vive e onde a gente envelhece. Mas por que isso virou sinônimo também de um grande desafio para muitas pessoas? Porque infelizmente, para muita gente ainda, esse lugar, ou seja, a moradia, o lugar onde a pessoa se sente pertencente a algo, ainda é uma coisa difícil de conquistar ou difícil de manter, né? Então a gente vê que tem muita gente hoje em dia que está passando por situações para poder ter um lugar para morar ou às vezes tendo que sair do lugar onde mora porque não está conseguindo manter. E isso impacta muito na qualidade da vida, impacta nos nossos sonhos, nos nossos desejos para o futuro. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Bom, o principal é a gente começar a pensar que moradia não é só mais um gasto na nossa planilha de gastos mensais, né? Então não é só botar ali os gastos que a gente tem com a moradia. A moradia é um dos elementos mais importantes para a gente poder ter saúde física e saúde mental, porque é o lugar onde a gente vai se sentir pertencente. E isso mexe muito com a nossa alma, mexe com a nossa confiança, com a nossa autoestima também. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse aí é que a moradia não é só mais uma conta na tua planilha, ela é um lugar que consegue fazer com que você tenha mais saúde física e saúde mental. O acesso à moradia, ultimamente no Brasil, ele tem sido um desafio, a gente chama de desafio estrutural. Por quê? Porque a gente tem uma transição urbana toda caótica nas cidades, né? Eu vejo aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora, que eu vejo as construções foram feitas de uma forma desordenada, então você tem às vezes ruas pequenas que precisam passar um grande fluxo de carros, moradias que são umas em cima da outra, a gente tem as favelas aqui no Rio de Janeiro também,
Então, pensar sobre moradia, a gente deveria pensar sobre esse assunto, né, principalmente na área da política pública, como algo estruturado, mas infelizmente não é. Então, tem uma diferença grande entre expectativa e realidade. Então, vamos olhar para a realidade. Então, na realidade, a gente vê que tem essa transição urbana que foi desordenada em vários lugares. A gente tem uma desigualdade social, onde às vezes próximos uns dos outros, a gente tem moradias mais humildes e moradias super luxuosas. A gente tem políticas habitacionais que às vezes funcionam em determinados lugares e em outros não. Então a gente tem ainda vários gargalos, várias dificuldades quando a gente pensa em moradia. É só a gente pensar o seguinte: bom, eu não sei como é que é a casa onde você mora. Oi, tia Mana, tia Glorinha, entraram aí, sejam bem-vindas, viu? A gente está falando hoje sobre moradia e a importância desse assunto para a vida, para a longevidade, né? Então, olha só, pensa bem. Eu não sei como é que é a casa onde você mora hoje, você que está me assistindo aí. Mas a gente sabe que uma casa que seja mal localizada, uma casa desconfortável, uma casa insegura, a questão da segurança hoje em dia tem sido muito importante, né? Uma casa que é longe de muita coisa que você tem que fazer do seu trabalho, da diversão, enfim. A gente sabe que esse tipo de residência, quando ela é mal organizada, longe das coisas, isso gera um estresse maior para você, gera um desgaste maior para você. Então, estresse crônico, o estresse sempre acontecendo, porque você tem que pegar ali 2, 3 busão, né, para poder chegar no trabalho, como a gente fala aqui no Rio. Vai pegar o busão. Paizão, seja bem-vindo, boa noite aí. Tia Glorinha também mandou, tia Mana, boa noite, tia. Então, aí a gente pensa o seguinte: pô, se eu moro numa casa que é mal organizada, que tem um ambiente ruim, isso gera estresse. E o estresse, quando ele é crônico, quando ele é repetido, isso encurta o nosso tempo de vida. Então, pensar numa moradia que você não gosta de morar, um lugar onde não é legal, onde você se sente inseguro, tudo isso está afetando também a tua qualidade de vida. Agora, pensa o contrário: uma casa que você veja, pô, é do jeito que eu queria, uma casa acolhedora, uma casa que está bem localizada no lugar onde eu gosto de transitar, consigo sair a pé, me sinto seguro, tem uma boa iluminação, tem uma vizinhança amigável. Isso protege a gente contra as doenças da alma, né? Depressão, ansiedade, isolamento. Então, a gente tem essa ideia, né, de que um lugar bacana de se morar impacta na forma como a gente vê a vida, na forma como a gente enxerga as coisas. Por quê? Porque o lugar onde a gente vive afeta tudo. Afeta o nosso sono, afeta a nossa alimentação, afeta a nossa disposição para fazer as coisas, afeta a nossa vontade de sair da cama, de compartilhar com as outras pessoas que moram perto. Então, você já entendeu, né? O lugar onde a gente vive, onde a gente se sente pertencente, ele é muito importante para a qualidade de vida, para a nossa disposição e por tudo isso que eu falei aqui. Mas hoje a gente tem um problema grave hoje em dia, né? Que a moradia ela está virando mais um privilégio do que um direito das pessoas. A gente tem visto que o gasto com moradia hoje em dia já é o principal gasto, a principal despesa das famílias. Então, as gerações atuais, a gente passa, vou falar a gente porque está aqui dentro dos millennials, aí quem está com uns 40 e pouco, quem está na faixa dos 50, essa galera, e também a galera um pouco mais nova, na faixa de 30, 40, a gente passa por alguns desafios que são muito característicos da nossa época, né? Que é um custo de vida mais elevado, que tem inflação, taxa de juros muito alta. A gente passa por um custo alto da educação para poder estudar, se formar, e cada vez mais a gente é exigido a estudar muito tempo. E o custo da moradia, isso está dificultando muito algumas coisas importantes na vida. Então as pessoas, eu pelo menos achava isso quando era criança, né? A gente acha que a moradia vai ser uma coisa natural quando a gente ficar mais velho, né? De que vai chegar um dia, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, eu vou financiar, sei lá, vou comprar e vou ter a minha casa, vou ter um lugar para eu morar. Mas tem esse outro lado, o lado do mercado imobiliário, que está cada vez com preços mais absurdos, né? Eu tenho pessoalmente passado por essas experiências, né? Porque eu estou buscando hoje em dia um lugar para eu morar. Antes eu
eu não tinha uma fonte de renda adequada, passei muito tempo estudando. Hoje em dia consegui melhorar um pouco a minha fonte de renda para eu poder pensar em buscar um lugar para eu morar. Eu estou vendo o quanto está sendo difícil. É só papo de milhão, gente. Lugar novo para você morar é papo de milhão para cima. E aluguel também está caro. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Zona Sul, tem os lugares que tem uma qualidade de vida legal, é caro para morar. Então está sendo mais desafiador para mim. Então o mercado imobiliário ele está cada vez mais colocando valores mais altos e isso está afetando o acesso das pessoas. Então pensar, né, que a casa própria ou o lugar onde você vai morar vai vir naturalmente, ou depois olhar para o outro lado e ver que o mercado imobiliário está tão difícil de conseguir ter uma residência, nenhuma dessas visões ajuda a gente a ficar otimista, né? Porque você olha para um lado, putz, não estou conseguindo as coisas, aí eu começo a me sentir culpado, porque parece que eu estou cada vez mais buscando uma coisa que é impossível. E por outro lado, quando eu vejo que as coisas estão tão caras, isso parece que paralisa. Pô, o que eu vou fazer então? Eu tenho que ter uma outra fonte de renda, eu tenho que buscar, sei lá, um lugar diferente para poder morar, que seja longe da onde eu gostaria de estar morando. Então, assim, os dados sobre moradia, eles não mentem. O preço dos imóveis tem cada vez aumentado, a cada vez mais que a gente passa por várias e várias décadas, enquanto os salários são cada vez mais achatados, né? E esse sonho da casa própria, que é uma realidade, né, já virou realidade, para muitas pessoas da geração dos nossos avós, para quem recentemente está buscando moradia, está virando quase como um pesadelo para milhões de pessoas nessa faixa de 30, 40 anos. Então é muito comum hoje em dia a gente ver pessoas nessa faixa de 30, 40 anos ainda morando com os pais. É o meu caso, por exemplo, ainda hoje, mas em breve eu vou conseguir me emancipar. Esse ano é a meta, vai dar certo. Mas a gente ainda vê isso acontecer, ainda é muito comum. Ou pessoas voltando para a casa dos pais porque não conseguiram se manter sozinhas. E aí a gente muitas vezes pensa, pô, mas o cara, ou então a menina, já pô, com a idade, já morando na casa dos pais, muitas vezes a gente acha que isso aí é falta de vergonha na cara, que a pessoa está querendo ficar ali, né, na aba do pai ou da mãe, mas não. Muitas vezes é falta de condição, por todo esse contexto que eu estou passando aqui para você. Então a gente tem hoje, né, uma noção que a moradia ajuda na nossa qualidade de vida, faz com que a gente se sinta melhor para poder viver, mas ao mesmo tempo uma dificuldade grande para poder ter acesso a ela. Aí você pensa, bom, beleza, então eu não tenho a grana toda, vou fazer um financiamento. A gente está hoje no Brasil com uma das maiores taxas de juros do mundo. Você tem juros muito altos. Muitas vezes você vai ver lá que a entrada, só a entrada para poder comprar um imóvel é um valor que está impagável para você. Aí você vai olhar as parcelas que você deveria pagar para poder ter acesso àquele imóvel, elas comprometem mais da metade da tua renda. Aí tu fala, pô, não vai dar. Como é que eu vou pensar em pagar prestações durante 30 anos, sei lá, 20 anos, por um valor que passa a metade da minha renda? Aí você busca um aluguel, vê também que é muito caro. Em muitas capitais, a pessoa sozinha, às vezes ela gasta mais da metade do salário só para ter um lugar onde dormir. E aí qual é o resultado disso? O resultado principal disso, principalmente para a geração 30, 40 anos, é que os principais marcos da vida, que é você se casar, sair da casa dos pais, poder ter filhos, conquistar sua independência, isso vai sendo postergado para cada vez mais tarde. E isso vai gerando um desconforto, um descasamento entre a expectativa que você tinha de ter um ambiente que seria seu, para você poder cultivar ali a tua vida, e a realidade, que não está sendo possível nesse momento. Né? Então você cresce com aquela expectativa de conseguir ter um cantinho para você, de ter um espaço para poder chamar de seu, onde você consiga ter a sua identidade no ambiente, onde você consiga criar os seus filhos, onde você consiga receber os seus amigos, onde você consiga envelhecer em paz. Está sendo mais difícil. E aí a pessoa com 40, 45 anos, 50, ela se vê muitas vezes sem conseguir sair do quarto onde ela mora, ou às vezes morando num apartamento tão pequeno e também com a insegurança de amanhã não conseguir dar conta e ter que sair desse lugar.
como é que a gente vai planejar ou pensar, né, num planejamento de futuro para a nossa saúde mental, física, se preocupações constantes com a moradia estão sempre ali, sabe, batendo na gente no dia a dia? Será que alguém aqui passa por isso? Ou conhece alguém que passa por isso? Eu posso dar meu testemunho aqui que ultimamente eu estou procurando aí bastante e vou encontrar, mas que é difícil E a gente percebe que isso impacta na qualidade de vida. Eu percebo como eu fico mais ansioso, como eu fico mais, às vezes, triste, né, em alguns momentos, porque falta o senso de identidade no meu ambiente, né? E isso é importante, é uma conquista importante para a maturidade, para a evolução da gente como ser humano, né? Eu imagino que quem está assistindo aí, ou você pode estar passando por isso também, assim como eu, ou de repente conhecer pessoas que passam por isso. Então você tem um grande campo, uma grande chance de gerar na pessoa, quando ela olha para esse futuro, que muitas vezes ela não está conseguindo ali fazer as coisas acontecerem, uma sensação de incapacidade, uma sensação de falta de valor, de sonho não realizado. E isso vai frustrando a gente. Isso adoece também. Se você não olhar para isso, não perceber que pensamentos repetitivos estão te levando a isso, isso também pode adoecer. Então, ansiedade, tristeza, depressão, tudo isso vem junto quando a gente não consegue ter aquela sensação de que está construindo o básico. O básico é você pensar que na fase adulta você vai ter acesso à moradia. Mas muitas vezes está sendo difícil para muita gente hoje em dia. E como é que isso vai impactar a vida dessas pessoas no futuro? E para quem não está ainda se planejando, está olhando essa realidade crua, vivendo essa realidade difícil hoje e ainda não conseguiu se planejar porque ganha pouco, ainda depende da ajuda dos outros. Percebe? Então o mental e o físico é totalmente afetado pela moradia. Eu estou trazendo aqui um cenário para você poder imaginar ou olhar ao seu redor e ver o quanto que isso impacta na nossa estima, na nossa disposição. A Amanda botou aí, ó, achar moradia boa não é fácil e às vezes demanda abrir mão de alguns desejos dependendo do custo. Pois é. Nem sempre dá pra gente conseguir tudo aquilo que a gente quer, né? E às vezes tem que ser assim mesmo. Léo entrou aí, Daiane também, sejam bem-vindos. Antes acho que a Fátima entrou aqui também, seja bem-vinda, não sei se ainda está aí com a gente. Mas enfim, a gente está falando aqui sobre moradia, a importância da moradia, pensando na qualidade de vida e na longevidade. E aí quando a gente vê que as pessoas estão tendo dificuldade de acesso à moradia, isso não é um fracasso da pessoa. Às vezes a gente pode achar que é uma incapacidade nossa de gerenciar a nossa vida. Será que eu não estou conseguindo fazer aquilo que meus pais esperavam de mim? Será que eu não estou conseguindo chegar aonde eu deveria ter chegado? Mas o que está dificultando isso? Será que o problema sou eu? E na verdade o problema não é a pessoa. Se fosse assim, a gente não teria milhões de pessoas passando pelo mesmo problema. Então o problema ele é sistêmico, ele é geral, é um problema de gestão, de política pública e de regulação do setor. Amanda e Léo aí trocando aí as alegrias aí. Então, aí quando a gente pensa sobre essa ideia de moradia, tudo isso que eu estou falando aqui, né? Alguém aí já passa ou passou por dificuldades como essas que eu estou falando? Todo mundo aí já precisou, por exemplo, tentar dar entrada no imóvel, não conseguiu, ou de repente tentou, sei lá, alugar, demorou muito tempo para poder achar. Eu acho que todo mundo já passou, né, por essas experiências. E aí esse é um cenário que hoje em dia a gente tem que pensar em soluções, né? Então às vezes a solução é você se organizar melhor financeiramente, pensar nesse assunto com antecedência, planejando os anos pela frente, juntar renda com outra pessoa para poder pensar na aquisição da casa própria. São diversas coisas, mas o que é inegável é que a moradia, o lugar de pertencimento, ele é importante para a qualidade de vida, e isso tem que ser cada vez mais falado quando a gente fala sobre longevidade. A gente percebe que hoje em dia a quantidade de pessoas idosas já ultrapassou, aqui no Brasil, a quantidade de crianças com mais de 5 anos. Então, as pessoas idosas vão
depender de um lugar para morar. Quem vai cuidar dessas pessoas se elas não tiverem autonomia? Onde essas pessoas vão morar? Como essas pessoas vão morar? A gente sabe que a quantidade de casas que dão assistência para essas pessoas também não é suficiente. No Brasil é muito baixo a quantidade muito pequena a quantidade de lugares que dão assistência e uma assistência digna, tá? Para as pessoas. A gente vê muitos asilos como se fossem verdadeiros depósitos de pessoas lá dentro. E as pessoas, quando são colocadas nesses lugares, como ali não tem nada a ver com as memórias afetivas dela, ela fica longe dos parentes, muitas vezes ela vai se despersonalizando, ela vai perdendo a personalidade dela. Então é muito comum, eu tenho um asilo aqui pertinho de casa, às vezes quando eu passava correndo na rua, eu via lá os idosos tomando sol de manhã, e eu percebo que o olhar deles é um olhar quase que vazio, assim, sabe? Que a pessoa vai se despersonalizando. É triste. E a gente vê que hoje em dia isso está sendo pensado também por várias pessoas que não querem envelhecer desse jeito. A gente não quer envelhecer desse jeito. Eu e a Amanda aqui, a gente conversa sobre isso. A gente tem visto várias alternativas muito interessantes que dão ideias criativas. Pessoas que estão pensando no futuro, já agora, e planejando aonde vão morar, como vão morar, a forma como vão morar, em comunidades, por exemplo. Aí a Amanda botou aí, ó, assim, achar moradia boa não é fácil. Acho que deixa eu olhar isso aqui, né? Isso é o que mais me preocupa. Moradia para quem precisa na terceira idade. Pois é, uma preocupação grande. E, por mais que a gente esteja numa faixa etária mais cedo, a gente vai chegar lá. E como é que vai ser quando a gente chegar lá? Será que a gente vai ter autonomia suficiente para poder cuidar da gente? Será que a gente vai precisar de ajuda? E o medo de perder a autonomia é um dos maiores medos quando a gente pensa na velhice. Por isso que a gente sempre reforça aqui a importância do exercício, da alimentação, do sono, para você poder criar uma base imunológica legal para chegar lá na frente bem. Que você possa viver com mais qualidade de vida durante mais tempo. Então, rejuvenescer é isso, é você esticar a qualidade de vida junto com o tempo de vida. E não fazer a qualidade de vida cair conforme o tempo de vida avança. É um gráfico onde esses dois fatores têm que andar mais juntos. Isso demanda esforço, isso demanda a atenção que a gente tem que dar para a nossa saúde, vigilância mental, física, investimento em relacionamentos e tantas outras coisas. E quando a gente pensa em moradia, principalmente moradia para o futuro, a gente tem que pensar nisso também. Sabe, em lugares que possam nos abastecer também com todas essas coisas que são tão importantes para poder viver envelhecendo bem. E aí eu quero te falar aqui sobre alguns impactos que a moradia tem na nossa velhice e para a nossa longevidade. Para a gente pensar sobre esse assunto. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, assim, só a casa onde eu moro, beleza, mas aonde eu vou estar no futuro? Quem vai estar morando comigo? Eu vou estar morando aonde? Perto de quem? Isso tudo é muito importante. Então, se por acaso você que está ouvindo aí ainda não tinha pensado sobre a importância tão grande que a moradia tem para a nossa velhice, para o nosso envelhecimento, para a nossa vida em geral, eu queria aprofundar aqui agora trazendo algumas coisas que às vezes a gente não para pensar. Ou seja, como é que a moradia ela impacta diretamente na nossa longevidade e na nossa velhice. Isso é importante da gente conversar. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui, e tudo que eu vou falar aqui não é opinião minha, são coisas que a ciência já comprovou. E tem alguns exemplos muito legais, tá? Ó, a Via entrou aí, Silvinha também, sejam bem-vindas. A gente está falando aqui sobre a importância da moradia como um lugar de pertencimento para a nossa qualidade de vida e pensando na longevidade e nos anos que vem pela frente. A gente já falou aqui sobre os desafios de conseguir ter acesso à moradia e agora eu vou trazer aqui alguns impactos importantes que a moradia causa na nossa longevidade. A Amanda botou aí, ó, muitas pessoas não gostariam de ir para asilo ou depender de filho, mas não pensam na dependência física pela falta de atividade física de hoje. Pois é. A gente fala aqui, né, Amanda, no Bora sobre isso muito.
A importância do exercício. Quase todo dia tem foto aí minha, da Amanda, enfim, tem mais minha ultimamente, né? Na academia, porque eu penso que a gente tem que ter ao longo da vida uma relação próxima com o corpo da gente. A gente tem que pensar no corpo como algo funcional e algo que vai nos levar para os nossos sonhos, para aquilo que a gente deseja fazer na vida. Então não é só amanhã, eu não tenho que estar pensando só amanhã, eu tenho que estar pensando no futuro. Pensando na qual é a minha relação com o meu corpo. Então, assim, tirar de uma vez por todas essa ideia de que a academia é para fazer academia por uma questão estética. Não, você faz academia porque músculo te dá vida, músculo te protege de quedas, músculo te dá autonomia por mais anos de vida. Então você gosta de fazer suas coisas, você gosta de ficar deitado na cama lá porque não está conseguindo andar, ou você pensa que vai chegar a uma certa idade, você imagina, você pensa isso, você sentar no vaso e não conseguir levantar sozinho. Então a gente quer ter autonomia, ninguém quer passar por isso. Então para ter autonomia tem que investir na saúde física. A Amanda está falando aí, a gente tem que entender que a saúde física de hoje vai impactar no amanhã. Tiago Larinha botou aí, ó, é o Heitor. Verdade, tia. Então olha só, quais são os impactos, afinal de contas, que a moradia traz para a gente pensando em longevidade, pensando em envelhecimento. Primeiro, vamos pensar na velhice, vamos pensar numa pessoa que já está com uma idade mais avançada e como é que a moradia é importante para ela. Primeiro, impacta na saúde física e na sensação de segurança. Vamos pensar na gente lá na frente, não precisa nem pensar em outra pessoa não, pensa em você lá na frente. Uma moradia que é bem adaptada para a gente poder morar, ou seja, que tem uma boa iluminação, que tem uma ventilação legal, que tem um piso seguro, que tem acessibilidade para as pessoas que eventualmente precisarem. Tudo isso reduz muito o risco de acidente. Uma casa bem iluminada, bem higienizada, reduz o risco de problemas respiratórios e de uma série de outras coisas. Se a gente for pensar numa casa mal organizada, onde está tudo bagunçado, onde a gente não tem uma estrutura adequada para poder viver, uma queda dentro de casa vira algo que causa um certo pânico. E muitas pessoas, muitas famílias passam por isso. Porque o idoso, quando ele está já sem um fortalecimento muscular e ele cai, muitas vezes uma das principais consequências disso é a quebra do fêmur, ou então quebra um outro osso. Por quê? Porque não tem músculo para proteger na queda. Por isso a importância de construir músculo. E aí uma casa que é bem adaptada, uma casa que tem segurança para essa pessoa, faz com que ela consiga ter qualidade de vida dentro de casa e poder evitar esses riscos. Uma casa úmida, uma casa desorganizada, uma casa com mofo, isso traz outros riscos para a nossa saúde. Então, primeiro, o ambiente da casa, a forma como a casa é estruturada e pensada, é importante para a nossa saúde física e para a sensação de segurança física. Então, isso gera um impacto na saúde da gente. O segundo impacto que uma moradia bem organizada, né, e uma moradia legal causa na vida da gente é a manutenção da nossa autonomia e da nossa independência. E aí, existe hoje um conceito muito legal que se chama Age Living. Não, desculpa, Aging in Place. Deixa eu me corrigir aqui. Que é envelhecer no próprio lugar. E a meta de muitas pessoas idosas não é ir para um asilo, conforme a gente está conversando aqui. A meta de muitas pessoas é viver e envelhecer em casa, na casa que construiu, na rotina que a pessoa já conhece, e não viver em outro lugar com pessoas que não fazem sentido para ela. Então, preservar o lar, preservar a rotina, contribui para a identidade da gente e para o senso de controle. O senso de controle sobre o nosso ambiente, ele é essencial para a nossa saúde mental. Que quando eu estou num ambiente onde eu não tenho controle, eu não sei o que vão fazer comigo ali, a gente fica com dificuldade para poder se localizar, a gente vai perdendo um pouco da nossa personalidade. Aí a Amanda botou, tudo que dificulta a limpeza para quem é mais velho é ruim. Exato. Então, primeiro impacto que eu falei ali é a saúde física e a sensação de segurança. Segundo impacto de uma moradia para a vida de qualidade da gente é
a manutenção da autonomia e da independência. Então a gente já está falando um pouco sobre isso aqui. A meta de muitas pessoas é envelhecer onde mora, não é ir para asilo. Então quando a gente vai para um asilo, então a pessoa vai para uma casa que não foi ela que construiu, não tem nada a ver com a identidade dela, ela vai se despersonalizando. E como a gente vai perdendo a nossa identidade, isso aí é um passo para a gente poder não ter chão depois, para nossa mente fragmentar. Então, para ter saúde mental, para ter autonomia e independência, a gente também precisa ter um ambiente bem legal, organizado, né? E pensar nisso para a nossa vida no futuro. Um terceiro impacto que a moradia causa para a gente, causa na gente, pensando no envelhecimento, na velhice, é a convivência e a rede de apoio, ou seja, aonde a gente mora e o entorno. Então a casa da gente não é só o espaço físico onde a gente fica. A casa da gente também é o entorno. O que a gente tem em volta? Porque se você mora numa casa isolada, distante de tudo, longe de família, longe de transporte público, por exemplo, longe de segurança no bairro que é perigoso, isso vai virando um isolamento para você, porque você fica com medo de sair, você não conhece ninguém ao redor. Ah, agora eu entendi, é o Heitor que tá... Entendi, bonitão, você tá aí assistindo, que ótimo, agora eu entendi, é você, é o Heitor. Eu entendi que a tia Glorinha tava escrevendo aí, é o Heitor, por causa de alguma coisa que eu tinha falado. Mas não, é você, Heitorzão, seja bem-vindo aí, ó. Heitor é o nosso mascote mirim aqui do Bora Rejuvenescer, 10 anos de idade, tá participando aqui na live, já pensando o que ele vai ser quando ficar mais velho. Pô, é legal, cara, que você tá aí, viu? Deixa aí seus comentários aí pelo chat da tua avó aí, se quiser, tá bom? Oi, Agni, boa noite também. Seja bem-vinda. A gente está falando hoje aqui sobre moradia, a importância da moradia. Beijo, também te amo, bonitão. A gente está falando sobre a importância da moradia para a nossa velhice, para a nossa longevidade. E aí eu estou falando aqui os impactos que a moradia causa na gente, pensando na velhice e pensando no processo de viver, de envelhecer mesmo, né? Então, uma moradia, além de trazer pertencimento... Olha o Léo botando aí, já é um velho, Benjamin Button, é isso mesmo, Léo. Heitor já nasceu, já. O Heitor, eu falo pra Amanda que é um adulto aprisionado no corpo de criança. Brincadeira, Heitorzinho, você é um cara super inteligente, eu te admiro muito por isso, viu? Quisera eu com a sua idade já ter a sua inteligência. Muito bom. Então, olha só, outro impacto que que eu tava falando aqui, né? Convivência e rede de apoio. Um ponto importante, né? Porque a moradia da gente, como eu falei, não é só o espaço onde a gente mora, é também o entorno. Então, morar bem é morar perto de quem a gente gosta também. Não é isso? Peraí, não tá dando pra isso não, cara. A Amanda botando aí, ó, que é um idoso rejuvenescente, o Heitor. Aí o Heitor escreveu aí pelo chat a tia Glorinha, eu tenho 100 anos. Criança é só a carcaça. Ai, meu Deus, figuraça, cara. Esse moleque é muito figura. Andréia, seja bem-vinda aí que chegou agora, tá? A Agnes botou ali. E os velhos ranzinza, como fica? Pois é, tem velho e tem novo ranzinza também, né? Tem gente que é nova, que tem espírito de velho, e velho tem espírito de gente nova. Isso aí tem mais a ver com a personalidade, né, do que outra coisa, né? Eu acho, assim, eu tenho uma crença forte também em outra coisa que pode causar esse tipo de comportamento, Agni. A gente ouve, provavelmente as pessoas que hoje são pessoas mais idosas passaram a vida inteira ouvindo que velho é ranzinza, de que velho, depois que se aposenta, só fica sentado no sofá vendo televisão, de que velho, quando está já numa certa idade, está velho demais para aprender as coisas. Então, esses estereótipos que são repetidos durante muito tempo, que a pessoa vai recebendo e vai repetindo, quando ela fica uma pessoa idosa, ela na verdade se torna aquilo tudo que ela sempre repetiu que o idoso era. Percebe? Então, aí a importância do que a gente fala, né, sobre as situações da nossa vida, sobre quem a gente vai ser. Porque quando eu fico repetindo, o velho é tudo ranzinza, então quando eu ficar mais velho,
a probabilidade de eu me tornar alguém ranzinza é de eu me tornar alguém de quem eu fiquei falando a vida inteira que eu ia me tornar. Ou seja, o estereótipo, a gente começa a repetir estereótipos e um dia a gente se torna eles. Então aí que está o perigo da gente estar assim, né? Repetindo coisas que às vezes não fazem muito sentido. Mas tem das duas coisas. Tá? Tem gente nova que é ranzinza, com espírito de velho, e velho tem espírito de gente jovem, que tá pra cima aí de boa. A Andréia Mota, manda um beijo pra minha nutricionista favorita, tô sentindo falta dela. Ela tá aí na live, Andréia. Manda um beijo aí pra ela que ela tá aí. Então, a gente estava falando aqui, né? Esse lugar da moradia também é tão importante quanto a própria moradia. Porque o entorno faz a gente se sentir pertencente àquele lugar. As facilidades do lugar também fazem a gente ter acesso a coisas que a gente não teria num lugar isolado. A gente se sentiria de outro jeito vivendo assim, nesses lugares. Então, é bom quando você quer marcar um café com um amigo, por exemplo, com uma amiga, e você não precisa pegar 3 conduções para chegar lá. É bom quando as coisas são próximas, né? Então, a moradia, quando ela consegue proporcionar para a gente um senso de comunidade, de pertencimento a um lugar e a pessoas, isso gera muito bem-estar. Tem experiências, eu vou contar sobre uma experiência aqui daqui a pouco, que tem em Londres, que são de moradias projetadas especificamente para pessoas idosas com custo acessível e que ganharam um prêmio. Ganhou o prêmio de arquitetura como moradias muito bem planejadas. E o que se percebeu nesse lugar é que ele gerou de 2 a 3 anos a mais de vida para essas pessoas por causa desse senso de comunidade, desse pertencimento a um lugar. Então olha como é que é bacana quando a gente consegue colocar não só um lugar que a gente tem um teto, mas também um lugar que gera pertencimento, um lugar que gera identidade para a gente, o quanto que isso gera na gente autoestima, confiança para poder viver melhor. Agora, quando você fica na insegurança, na dúvida, não está conseguindo adquirir um imóvel para você, está difícil porque está tudo muito caro, o aluguel compromete mais da metade da sua renda, isso impacta muito na qualidade da nossa vida. Então, existe esse tipo de impacto também. Um outro impacto que a moradia tem pra gente é na parte da identidade e da nossa memória. Muitas vezes a gente olha para algumas coisas que a gente guarda em casa e a gente acha que é só bagulho. Mas não é só bagulho. Tem muita coisa que a gente guarda também, que são, por exemplo, fotos, móveis, utensílios que foram de alguém, que geram memória na gente. Memória viva. Então, o sentimento de pertencimento, aquilo que algumas pessoas chamam de ambiência, ele é vital para o nosso bem-estar subjetivo na velhice. O bem-estar da pessoa. Não é só o bem-estar objetivo, que é você ter a qualidade de vida ali mantida, tem aqui o acesso à academia, tem acesso à alimentação, a pessoa se hidrata bem. Não é só isso. O bem-estar subjetivo, da pessoa se sentir bem. O bem-estar dela estar se sentindo feliz onde está. Por quê? Porque ela tem ao redor dela memórias construídas. Isso também é muito importante e é um impacto muito importante na moradia. Por isso que muitas vezes a pessoa idosa, quando é colocada num asilo, ela vai perdendo a sua identidade, porque ela está longe dessas memórias. Então, quando o idoso, a pessoa idosa, é forçado a deixar a casa que ele mora, de se desfazer dos seus pertences, de perder aquele espaço que ele construiu a vida ali, ele não perde só o imóvel, ele perde uma parte da história dele também. E uma pessoa sem história é uma pessoa que fica sem chão, ela perde a personalidade dela. E isso é um agravante para encurtar anos de vida, quando a gente pensa em longevidade, qualidade de vida. E um outro impacto muito legal, que aí vem aqui uns exemplos, né? Inclusive hoje a gente colocou nos stories do Bora um exemplo muito legal, uma reportagem daquilo que a gente chama de co-housing. É como se fossem casas compartilhadas, mas calma, não é uma casa compartilhada por várias pessoas. São casas individuais construídas no mesmo terreno por pessoas que têm afinidade. Então você constrói a sua casa perto de amigos, perto de familiares, perto de uma rede de apoio. E isso tem
sido um modelo que tem sido, já está aparecendo para a gente em várias reportagens, e eu e a Amanda, a gente é muito entusiasta disso também. É muito legal ver isso acontecer. Que são condomínios planejados para pessoas geralmente com mais de 60 anos, onde às vezes a casa em si, que é construída no terreno, ela nem é muito grande não, mas o espaço que tem fora da casa, que é jardim, os salões, né, os lugares onde as pessoas conseguem se encontrar, gera um senso de comunidade, de pertencimento para essas pessoas viverem juntas e se ajudarem. Então é muito legal esse tipo de exemplo. A gente vê a importância da moradia, o quanto que a gente tem ido por um caminho que tem deixado as pessoas doentes, né, que são os asilos, para um outro modelo, onde as pessoas buscam construir suas casas próximas de pessoas que se gostam, e construírem ali comunidades para poder compartilhar momentos, compartilhar conversas, aquilo que está fora do digital, que está no offline também, que é importante. Então são lugares que não são casas de repouso, são comunidades, onde as pessoas se sentem ali umas próximas das outras. Então a gente percebe que a falta de uma moradia adequada, resumindo aqui, né, o que eu estou falando, a falta de uma moradia adequada, ela é um fator de vulnerabilidade para a gente. A gente fica mais vulnerável quando mora num lugar que não é digno, que não é salubre. Por isso a importância de olhar também para esse tema, falando de envelhecimento, qualidade de vida, longevidade. Alex chegou aí, seja bem-vindo, meu brother, tudo bem? Amanda botou aí, ó, relacionamento entre grupo é fundamental para evitar depressão na velhice por solidão. Exatamente. A ideia dessas construções, dessas co-housings, é justamente essa. As pessoas não se sentirem tão solitárias, terem uma rede de apoio. E a gente já conversou aqui, no outro encontro que a gente fez sobre o elemento de relacionamentos e sociabilidade, sobre a pesquisa de Harvard, que já dura mais de 80 anos, que a pesquisa, o foco principal da pesquisa de Harvard, é a pesquisa mais longa que existe até hoje. O foco da pesquisa era identificar o que faz o ser humano feliz. Qual é a conclusão depois de 80 anos? E a pesquisa ainda continua, tá? Qual é a conclusão depois de 80 anos? Relacionamento de qualidade. Então, quando você pensa na moradia, de ir para um lugar isolado, ficar distante de todo mundo, adoece. Quando você pensa em construir uma casa, comunidade, com outras pessoas, gente que te acolhe, que gosta de você, que você gosta, você compartilha momentos, divide experiências, a pessoa não adoece. Isso gera felicidade e qualidade de vida também. Então existem esses modelos hoje em dia. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí no Google sobre o co-housing. São experiências muito legais. Ou entra nos stories que a gente botou hoje aí e vê lá, né, essa reportagem. Depois procura saber sobre o tema. Aí o Alex botou aí: tudo bem, meu camarada, fã demais de ti. Obrigado, irmãozão. Pauta discutida, necessária e excelente a forma como você aborda o assunto. Obrigado, cara. Valeu aí por estar acompanhando a gente. Amigão lá do trabalho, já deu vários feedbacks. Obrigado, tá, mano? E aí a gente está falando aqui sobre moradia, né? A gente está conversando, Alex, sobre a importância desse tema, né? E o quanto que ele faz sentido quando a gente pensa em qualidade de vida, em viver bem, em estar se sentindo bem onde você está. Que você pode ter o trabalho dos seus sonhos, você pode, sei lá, tá viajando para o lugar do mundo onde você sempre quis viajar, mas nada como voltar para sua casa, para você sentir aquele ambiente onde você sente a tua energia ali e sentir que você pertence àquele lugar, que tem a tua identidade ali. Isso é importante. Por isso que pensar na moradia, quando a gente fala de envelhecimento e longevidade, é tão essencial quanto a gente falar de atividade física, falar de alimentação, falar de outras coisas. Por isso que aqui no Bora a gente traz 8 elementos. Não são 20, não são 30, são 8. 8 elementos que são essenciais para pensar na qualidade de vida quando a gente fala em envelhecimento. Se a gente quiser olhar só para meia dúzia deles, ou 2 ou 3, a gente vai ver que vai faltar outras coisas. Então é preciso ter uma visão sistêmica. O ser humano, a gente não pode reduzir o ser humano ou a nossa vida a uma coisa simplista. A gente é complexo, a gente tem relações com pessoas, a gente tem dúvidas internas, a gente tem necessidades. Cada um pensa em colaborar de um jeito com a sociedade.
Então a gente precisa identificar esses elementos que juntos vão gerar uma qualidade de vida boa para a gente. Por isso que a gente diz que o que a gente quer viver realmente aqui, que eu e a Amanda a gente fala, não é só envelhecer, não é só viver, é rejuvenescer, é envelhecer de uma forma ativa, que não é rejuvenescer para poder parecer mais novo, e nem é envelhecer somente porque envelhecer é uma coisa que a gente sabe que não gera uma sensação boa. E envelhecer parece algo que está ficando ruim, né? Feio. Não é envelhecer, é viver com qualidade, é rejuvenescer. Aí o Alex botou, a moradia tida como fator de segurança também. Pois é, foi um dos primeiros impactos que eu falei aqui, Alex, da moradia na nossa qualidade de vida, no processo de longevidade e envelhecimento. É a sensação de segurança e de saúde física e mental. Influencia muito, muito, muito. E aí, só para poder trazer aqui um exemplo, né, que eu falei agora há pouco, tem um modelo de moradia em Londres que ganhou um dos mais importantes prêmios de arquitetura lá no Reino Unido, que é o prêmio Sterling 2025, pegando a colinha aqui, que se chama Appleby Blue Almshouse. É um projeto que está buscando redefinir a moradia social para pessoas idosas. E o foco desse projeto é combate à solidão e fortalecimento comunitário. Então foca justamente nesse modelo de co-housing, de fazer as pessoas conviverem próximas, cada uma com a sua individualidade, respeitando a identidade de cada um e a individualidade da sua própria moradia. Então não é co-living. O co-living é você conviver na mesma moradia, não é isso. É cada pessoa ter a sua moradia, mas conviverem próximas num local onde elas sintam essa ideia de comunidade mais forte. Isso fortalece os laços sociais, isso fortalece a saúde. Isso aí estão fazendo vários experimentos muito interessantes. Na Suíça também tem um experimento interessante disso também. E tem algumas empresas que estão começando a trazer isso para o Brasil, para construir lugares assim no Brasil. Então, para a gente ver como é que o foco na moradia ele está mudando. Ele está mudando por causa dessa visão da longevidade e da forma como a gente está envelhecendo, pensando na moradia, né? Então, assim, acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque a moradia em si, ela não é só teto, parede, telhado. A moradia em si não é só o lugar físico onde você fica. Moradia é sobre segurança, moradia é sobre autonomia, moradia é sobre saúde mental, moradia é sobre construir memória da tua vida naquele lugar. Moradia é sobre identidade, sobre pertencimento a um lugar. Moradia é sobre a tua vida. Então a gente tem que pensar, sim, no melhor lugar, perto de quem, no melhor tipo de moradia que a gente quer ter. Para algumas pessoas isso é um sonho distante, para outras já é um sonho possível, para outras já é um sonho que se tornou realidade já tem muito tempo, mas o que a gente não pode é se descuidar de olhar para isso, porque o lugar onde a gente fica, o lugar onde a gente habita, onde a gente chama de lar, e não só de casa, ele faz toda a diferença para a forma como a gente vive, como a gente planeja o nosso futuro, como a gente se sente com as pessoas ao nosso redor e com a gente. Beleza? Bom, é sobre isso que eu acho que que eu queria tratar aqui hoje com vocês. Várias pessoas colocando aí, né, a importância da moradia. A gente falou um pouquinho no início sobre a dificuldade que muita gente hoje em dia tem tido, e eu também estou passando por isso, de encontrar uma moradia num custo acessível e numa qualidade boa. Porque não é só o custo, é a qualidade. Tem muito lugar que está cobrando preço absurdo por um lugar horroroso. E é difícil de achar, sabe? Mas a gente tem que insistir, porque achar um lugar onde você se identifica bem vai fazer super bem para a tua vida, para a tua autonomia, para a tua saúde. E é isso que eu
Desejo para você e desejo para mim também, porque eu quero encontrar a mim em breve. Então valeu, gente. Obrigado aí, tá? Por quem ficou ao vivo, obrigado por quem acompanhou. Espero que o assunto de hoje também possa ter feito algum sentido para você. Você possa ter olhado para esse assunto de um outro viés, né? Pela forma como a gente gosta de conversar aqui no Bora. Que você pense sobre o seu futuro, onde você quer estar lá na frente, com quem você quer estar. Se você não pensou sobre isso, começa a pensar. Começa a pensar sobre isso, como é que você chega no lugar onde você sempre quis, qual é o teu sonho de moradia, como é que você alcança esse sonho, o que você tem que se fazer, se planejando para chegar nesse sonho. Continua aí que eu vou continuar aqui também, porque é o meu sonho também. Então valeu, fiquem com Deus aí, tá? Uma ótima semana, até semana que vem, e semana que vem é o nosso último encontro. A gente vai falar sobre direito e finanças, coisas importantes que às vezes as pessoas não sabem dentro da área do direito, direito e finanças, é isso mesmo. E das finanças para a longevidade. Outro assunto muito importante. Vai ser o nosso último encontro falando sobre o último elemento aqui do Bora Rejuvenescer, mas que eu espero que você possa pegar a visão aí também da forma como a gente olha para esses temas aqui, pensando em longevidade, pensando em qualidade de vida, tá bom? Foi ótimo também, lindona. Muito importante falar disso. É um tabu para algumas pessoas, com certeza. Valeu, beijinhos, até semana que vem. Fui.